Olá, boa noite a todos. Hoje, só para a gente fechar o conteúdo e deixar tudo alinhado de acordo como foi o nosso semestre, por mais que tenha sido um semestre virtual, em grande parte, nós pudemos interagir, tirar dúvidas, trabalhar em conjunto, né, a partir de alguns mecanismos como o WhatsApp, o YouTube, enfim. Eu, primeiramente, queria agradecer pela participação da maioria de vocês, pelo comprometimento com a disciplina, né? Lembrando que é uma disciplina de extrema importância para qualquer área da formação de ciências agrárias, mas principalmente para o engenheiro agrônomo. Então, eu agradeço, né, o comprometimento de todos e saliento que o resultado foi muito positivo, acima das expectativas, graças, claro, ao comprometimento e à responsabilidade de vocês. Então aqui vai meus parabéns a toda a turma. No geral, conseguiram desempenhar ótimos resultados. Nós todos estamos nos adaptando a esse sistema, mas eu tentei fazer uma prova, tanto no primeiro semestre, bimestre, quanto no segundo bimestre, coerente ao que nós discutimos, e coloquei, obviamente, alguns pontos nela para serem pensados e avaliados individualmente, né? Não tem como a gente engessar um assunto. Mas creio que eu tenha conseguido englobar a principal parte a respeito, né, da disciplina, da matéria, mas lembrando que ao longo das demais disciplinas aí até a formação de vocês, a gente vai ter sempre essa revisão a respeito, né, da parte nutricional, a parte de corretivos, recomendação, de acordo com as culturas, que a gente vai entrar aí em semestres posteriores, né? Então, vamos começar fazendo a correção da primeira prova, mas lembrando que, muitas vezes, independente de como é a resposta, ela é aberta, né? Vocês podem não ter colocado exatamente como isso, mas ao mesmo tempo é expressado o que vocês compreenderam e de alguma forma terem explicado coerente com a definição. Eu estou colocando aqui algumas definições clássicas que poderão ser ou não aceitas de acordo com a resposta de vocês. Tá? Então, lembrando que não é nada engessado. São perguntas abertas que cabem tanto à parte da interpretação do professor quanto do aluno. Né? Mas vamos lá ler a questão. Para obter uma boa produtividade agrícola, o solo deve fornecer condições à cultura. Com base nisso, diferencie corretivos de solo, condicionadores de solo, fertilizantes minerais ou orgânicos. Qual que era a minha ideia central dessa questão? Fazer com que vocês, na prática, quando estiverem atuando, saibam essas diferenças. Então, quando eu falo de um corretivo de solo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma parte em que nós vamos abranger aí correção. Condicionador já não é bem uma correção, né? É você preparar um ambiente. E o fertilizante já é você fornecer à planta uma parte ou mineral ou orgânica. Mas, para a definição clássica, seria o fertilizante, ele vai ser então uma substância mineral orgânica, que pode ser natural ou sintética, por exemplo, natural quando a gente fala de uma compostagem, ou sintética quando eu falo de um formulado, que vai fornecer um ou mais nutrientes, né? Bem clássico. O mineral, ele vai ser o quê? Ele vai ser produzido, né, de uma forma natural ou sintético, que tem processos de obtenção físicos-químicos, e vai fornecer um ou mais nutriente. O orgânico, ele já vai ter uma fundamentação totalmente orgânica, né? Então, o que a gente pode falar do orgânico? Eu posso ter o orgânico produzido a partir do quê? A partir de um esterco, a partir de uma compostagem. Já quando eu falo de natural ou sintético, eu posso produzir, por exemplo, um fosfato de rocha, ele não é orgânico, ele é extraído da rocha e eu posso fornecer à planta, mas ele não é orgânico, mas ele é natural.
certo? Então, basicamente, as definições em relação a fertilizante mineral e orgânico se diferenciam pelo processo. O orgânico, ele é exclusivamente orgânico, então é um composto, é um esterco, né, uma cama de frango, uma farinha de osso, etc. Já quando eu falo do mineral, eu posso ter ele de fabricação tanto natural quanto de fabricação sintética, certo? Com relação ao corretivo, o que, que a gente vai ter o corretivo? Não importa a natureza, ele pode ser tanto natural, orgânica, inorgânica, mas a ideia dele é melhorar as características desse solo. A partir do quê? A partir de corretivo. Eu posso corrigir uma acidez, uma alcalinidade ou uma sodicidade, no caso aí do excesso de sódio, tá? Então, eu tenho que corrigir o meu solo é eu retirar certas características dele, como, por exemplo, uma acidez por excesso de íons H+, que seria um pH baixo, ou eu retirar o excesso do alumínio, que seria um prejudicial ao meu desenvolvimento radicular, principalmente, consequentemente, o meu desenvolvimento vegetal, e também o sódio, que ele, em altas concentrações, ele pode limitar pela questão da salinidade do solo. Então, o corretivo está relacionado a retirar algumas características que influenciam no desenvolvimento radicular. A gente geralmente fala, como um exemplo de corretivo, o calcário agrícola. A gente tem o calcário agrícola, né, o principal representante. Já os condicionadores de solo, eles são produtos que vão promover a melhoria das propriedades daquele local. Ou seja, eu desenvolvo um ambiente para receber, por exemplo, uma raiz. Como o nosso maior representante é o gesso agrícola, né? O calcário pode ser um condicionador de solo? Depende. Ele pode e não pode. Ele é condicionador a partir do momento em que, se ele fornecer o cálcio e esse cálcio desenvolver um melhor sistema radicular, pode ser condicionador de solo. Qual a diferença do gesso e o calcário? O gesso, ele é solúvel. Então, solúvel não, desculpa, ele é móvel. Então, ele vai aumentar a distribuição do cálcio no perfil do solo, né? Então, essa é a diferença. Eu preparar o desenvolvimento radicular a partir daquele perfil. Bom, a primeira questão basicamente era isso, né? Se vocês abrangeram no geral essa parte, vocês estão corretos. Eu espero que vocês tenham conseguindo compreender. Eu só espero que todos tenham compreendido muito bem sobre isso, né? E agora a gente vai fazer então a correção da questão 2. Bom, qual que era a questão 2? A questão 2, nós tínhamos alguns conceitos a serem estipulados. E quais eram esses conceitos a serem estipulados? Nós tínhamos alguns conceitos em relação ao PRNT, ao poder de neutralização e à reatividade. Tudo isso está incorporando o que, pessoal? Está incorporando as características do calcário, do corretivo agrícola. Não só do calcário, tá? Mas do corretivo agrícola no geral. E por que ele precisa ter essas três características? Porque é a partir dessas três características que eu vou ter o efeito total. O PRNT é o poder relativo de neutralização total. Então, o PRNT vai levar em consideração o poder de neutralização e a reatividade. Então, é como se o PRNT fosse a característica comercial principal desse corretivo. Então, quanto maior o meu PRNT, vai ser o quê? Melhor vai ser a eficiência desse meu corretivo. Né? Então, eu levo em consideração o poder de neutralização e reatividade. E esse PRNT vai ser o potencial da pureza que vai exercer na ação num período de 3 meses. Por isso que a gente fala, né, que o calcário, ele, quanto maior o PRNT, maior a qualidade dele. Então, vamos lá. O que seria o poder de neutralização? O poder de neutralização nada mais é do que a neutralização de um ácido, né,
O poder de neutralizar um ácido, que é o efeito pelo ânion OH-. Então, nada muito novidade para nós aqui. Nós temos que o efeito de um ânion OH-, ele neutraliza um H+. Então, os corretivos de acidez devem comprometer componentes básicos para gerar o OH-. Né? Então, o poder de neutralização é determinado por uma análise, eu até passei no quadro para vocês, que é a quantidade que eu vou ter, né, uma amostra do mesmo reagir com uma quantidade conhecida de um excesso de ácido. E aí depois a gente vai ter que, a partir do que sobrou desse ácido, calcula a quantidade de ácido neutralizada pelo corretivo. Então a gente tem que, né, a liberação desses OH- pelo corretivo, a gente vai ver a quantidade que foi neutralizada. Então, ele tem uma fórmula, assim como o PRNT, ele vai ter, então, a porcentagem do óxido de cálcio multiplicado por um fator de correção, mais o óxido de magnésio por outro fator de correção, é o poder de neutralização. Então, vai ser a quantidade de ácido necessária que sobra no poder de neutralização da minha base ali, né? Então, ele é calculado via analiticamente. A quantidade que eu vou ter, então, de excesso daquele ácido, por exemplo, pode ser um ácido clorídrico, neutralizado pelo meu corretivo. Então, essa diferença eu vejo potencial de neutralização. Mas isso já é uma informação que nós temos pelo fabricante. E já a reatividade tem a relação com o quê? Com a partícula, com a granulometria. Lembram das peneiras que vão passando? Então, o que vai reagir de acordo com a sua granulometria em 3 meses? Daí, a nossa fórmula de reatividade, ela está relacionada ao quê, pessoal? Está relacionada às peneiras, né? Então, é uma fórmula que nós vamos fazer das peneiras com as peneiras de ABNT e, a partir daí, calcular a reatividade, certo? Já com o exemplo, qual o exemplo que eu utilizei? Claro que tudo isso, pessoal, é uma questão ampla, então cada um fez de um jeito. Mas o exemplo, quando eu falei para dar um exemplo, era mais ou menos o exemplo que nós tínhamos feito em sala, né? Então, como que nós tínhamos feito em sala? Nós tínhamos feito em sala o calcário A e o calcário B. Então, né, de acordo com os conceitos de poder de neutralização, reatividade PRNT, explique o que cada um deles representa e sua importância no momento da compra. Aí o exemplo, por exemplo, quando eu tenho calcário A, o poder de neutralização do calcário A, ele vai ser quanto? Poder de neutralização, eu vou calcular, tá? Então, é aquela fórmula do óxido de cálcio com óxido de magnésio multiplicado pelo fator. Então, o poder de neutralização do calcário A, eu pego 41 da tabela, multiplico pelo fator, pego 12,7 da tabela e multiplico pelo fator, eu encontro o quê? O poder de neutralização. Então, o meu poder de neutralização ele vai ser 104,89. A mesma coisa eu faço com a reatividade. Então, a reatividade, vocês lembram, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer a multiplicação das peneiras. Vamos lá na fórmula. Ó. Reatividade, então, é zero. Né? A primeira peneira é zero, então a gente nem conta a primeira peneira. A gente conta a peneira de 10 a 20, a partir de 10 a 20. Tá? Então, de 10 a 20. Certo? A gente multiplica pelo quê? Pelo passante. A peneira de 10 é zero, certo? Então, zero é o fator que a gente vai utilizar na fórmula. A fórmula é zero vezes a peneira de 10. A peneira de 20, então, vai ser 0,20 vezes o poder da passante, da retida, tá? Então, 0,2 vezes 0,6, mais 0,6 da peneira de 50, multiplicado por 9, que é o fator da tabela, mais 1, que vai ser o quê? O que ficou retido no fundo. É fórmula, tá, pessoal? Isso aqui é fórmula. Por que a gente começa a contar a partir da de 20? Porque a primeira a gente sempre multiplica por zero. Essa aqui é desconsiderada, beleza? Isso deu uma reatividade, ou seja, em 3 meses, né, a partir da granulometria de 90,6. Consequentemente, a nossa fórmula de PRNT, que é poder de neutralização vezes reatividade dividido por 100, um PRNT de
95,03. A mesma coisa nós vamos fazer no calcário B. No calcário B, nós temos a conta baseada na mesma coisa. Então, aqui, na primeira retida, né? Não, minto. Na natureza química, a gente vai ter 53,4 vezes 1,73. Lembrando que esse 1,73, pessoal, é fórmula, tá? Ó, é fórmula, ninguém precisa decorar nada. 53, que é o óxido de cálcio, multiplicado por 1,79, mais 3, que é o óxido de magnésio, multiplicado por 2,42, eu encontro o quê? O meu poder de neutralização, que é aquela história, quanto de hidróxido o meu corretivo neutraliza de ácido presente no ambiente. A reatividade, então, eu continuo. Ó. A BNT do calcário B ficou retido 2,5. Eu não conto, é 0. Aí, a partir da minha peneira de 20, eu tenho 7,3 multiplicado por 0,2. 0,2, tá? Multiplicado pela peneira de 20. Agora, 0,6 multiplicado pelo minha peneira de 50, tá? 11,5. Mais 1, que é o que fica retido. Eu encontrei, então, uma reatividade de 87,6. Então, pela fórmula, eu encontro que o meu PRNT ficou de 89,69. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, entre a peneira de 10 e 20 é um fator de 20%, a peneira entre 20 e 50 é um fator de 0,6 e, por fim, a peneira de 50 multiplicado. O que passou, tá, pessoal? É o que passou, para vocês entenderem, né? E aí, eu dei o exemplo do exercício completo, para vocês compreenderem. A gente já determinou o PRNT de cada um dos calcários, certo? Ótimo. Então, a gente vai fazer o custo efetivo. Então, por que é o custo efetivo? Como que eu vou fazer o custo efetivo? Eu vou pegar o valor. Vamos lá. Eu vou pegar o valor aqui, que eu vou ter do calcário A. O preço dele é R$ 77,00 por tonelada. Mas eu tenho um frete de 46. Eu vou somar ele, certo? Então, eu somo ele e multiplico por 100 para dividir pelo PRNT. Isso aqui é uma questão de regrinha de 3, tá, pessoal? É regra de 3. Então, eu tenho que um valor total desse meu calcário, frete mais o valor, né? Multiplico por 100 e divido por PRNT. Eu vou descobrir, então, o valor de reais por tonelada do meu calcário. Então, meu calcário vai ser R$ 129,96. Por que eu vou dividir pelo PRNT, pessoal? Porque o meu PRNT é o meu fator principal aí de valorização do calcário. Quanto maior for, mais rápido ele vai reagir, em menor tempo ele vai reagir em maior quantidade. Já o meu calcário B, ele custa R$ 55,00, mas ele tem um frete maior. Então, eu pego e divido pela PRNT, eu vejo que eu tenho R$ 127,10 por tonelada. Você fala, poxa, mas e aí, professora, a diferença de R$ 2,00? Calma, a gente já achou por uma tonelada, tá? É o custo equivalente a uma tonelada. Então, por tonelada, pessoal, eu tenho esses dois valores, beleza? Agora eu faço um cálculo a partir da minha análise de solo em relação à necessidade que eu vou ter de decalagem. Aí não é segredo. Então, o que é a soma de bases? Eu somar o meu cálcio, magnésio, potássio, né? Minha CTC vai ser a soma do meu cálcio, do magnésio e do potássio com H mais AL. E o meu V% é dividir o soma de bases pela CTC e multiplicar por 100. 38%. Então, minha soma de base ficou 38%. Ficou baixa. Qual a necessidade de calagem do calcário A? Aí, aquela fórmula, né? V2 menos V1, que aí no caso, ó, o V2, eles estão considerando 65,
Então, é o meu V2 menos o meu V1, que nada mais é do que o quê, pessoal? A saturação de bases. É o V2 menos o V1, multiplicado pela minha CTC, dividido por 10 vezes o PRNT. Resumindo, eu vou ter a necessidade de calagem do calcário A um pouco menor do que a necessidade do calcário B. Ora, beleza. Então, a necessidade do solo A é menor do que no solo D. Então, a gente vai calcular, ó, vamos pensar uma ocasião prática aí do produtor. Se o produtor tem uma área de 25 hectares, considerando a reatividade e preço, qual você escolheria? Isso é show. É uma questão top de linha, assim, para a gente decidir. Se eu tenho um calcário com as características de PRNT do A ou do B, e eu preciso de uma quantidade do A ou do B, eu faço a conta. Bom, eu tenho que a necessidade aqui, né? A quantidade que eu vou ter do meu calcário por tonelada em reais, aliás, por hectare por reais, ó, vamos na tabela, né? Reais por tonelada, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu valor de 77 mais 46,5 vezes 1,29, que é o quê? A minha necessidade por reais por tonelada por hectare. Então, vai dar um preço total de R$150, 159,32 por hectare. Multiplico por 25, eu fico com um custo de R$3.983. O calcário B, eu fico com um custo de 3.882, tá? Ora, mas e agora? Como que eu levo em consideração? Eu levo em consideração a reatividade. O meu calcário A, ele tem esse custo, mas ele tem uma reatividade de 90,6. O meu calcário B, ele tem esse custo, mas ele tem uma reatividade um pouco menor. Consequentemente, eu tenho que o menor custo por reatividade é o que vai valer a pena, independente do custo dele. Por quê? Porque eu tenho uma maior reatividade em 3 meses eu vou ter uma reatividade maior. Então, meu custo por reatividade é menor, consequentemente, a minha escolha deve ser baseado nisso, nessas questões técnicas, tá, pessoal? Então, todos nós devemos levar em considerações questões técnicas para tomar uma decisão. Eu espero que vocês tenham compreendido que isso, dentre as principais realizações das escolhas hoje dos profissionais, deve ser baseado também nos coeficientes técnicos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a questão. Eu estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte para conseguirem compreender a importância aí relacionada à escolha do calcário.